meditação de hoje com o tema: quando Deus diz, pare. No mundo jurídico, existem as chamadas brechas da lei, da qual os competentes advogados fazem usos para adiar ao máximo a condenação de algum cliente ou até mesmo conquistar as mais surpreendentes absolvições de indiciados. Muitas vezes, essas brechas fazem com que esses advogados consigam, de maneira simples, o que para os olhos muitas vezes da sociedade é complicado, mas por essas brechas existirem, aquilo que deveria ser, muitas vezes, condenado, é adiado, porque vivemos em um mundo em que essas brechas, elas são reais. Números no capítulo 22, no versículo 12, a palavra de Deus diz: Disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Como havíamos falado, muitas vezes essas conquistas são realizadas por esses profissionais da área jurídicas e que causa de forma surpreendente, muitas vezes pessoas que deveriam ser condenadas são absolvidas e não são indiciadas pelos crimes por elas cometidos. Não é diferente na vida religiosa. Também há quem queira encontrar alguma brecha ou até mesmo as crie na tentativa de justificar atitudes que relativizam princípios, visando assim o ganho muitas vezes pessoal ou até mesmo material, justificando assim as suas atitudes de forma relativa para preencher a sua mente com o seu ego, dizendo para si mesmo: isto não é errado. Muitas vezes mascaram o apego ao poder e o interesse em viver sob os holofotes como argumento da prestação de serviço de forma altruísta. Associações indevidas, frequências a lugares impróprios e compartilhamentos de interesse questionáveis como motivos politicamente corretos. Às vezes, são fundamentados no conceito do que diz Paulo: faço-me gentil para ganhar gentios. 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 20 e 22. Como se o apóstolo fosse dado a rebaixar as normas. Por causa desse modo de agir, o que a princípio soa insignificante pode se agigantar e, posteriormente, causar muito sofrimento à própria pessoa e muitas vezes a terceiros. Aqueles que estão ao nosso redor, que não tem nada a ver com isso, mas que as nossas atitudes, muitas vezes, têm arrastado essas pessoas ao caos e ao sofrimento. Por isso, devemos estar atentos ao fato de que, quando Deus diz pare, Deus quer dizer exatamente isso: pare. Por favor, pare. A história de Balaão comprova essa verdade. Depois de terem derrotado os exércitos de Bazã e dos amorreus, os israelitas se acamparam nas campinas de Moabe. Apavorado, agora o rei Balaque propôs a Balaão que tomasse uma atitude por ser um líder religioso da qual ele cria plenamente,
que as suas palavras seriam atendidas, ele vai agora ao profeta Balaão e pede para que ele amaldiçoe o povo de Deus, prometendo-lhe assim recompensas das quais o mundo tem se mostrado independente de se cumprir ou se fazer o que é certo, o que é errado. No passado, Balaão tinha sido um bom homem e profeta de Deus, mas havia apostado e se entregado à cobiça. No entanto, ainda professava ser servo do Altíssimo. Não ignorava a obra de Deus em favor de Israel. E quando os enviados comunicaram sua mensagem, ele sabia muito bem que seu dever era recusar as recompensas de Balaque e dispensar os embaixadores. Mesmo assim, arriscou-se a brincar com a tentação e insistiu com os mensageiros para que ficassem com ele aquela noite, declarando que não poderia dar a resposta decisiva antes que tivesse pedido o conselho da parte do Senhor. Essa história nos ensina que só estaremos seguros permanecendo sob assim diz o Senhor. Deus sempre nos dará sabedoria para agir e para parar na hora certa. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque neste momento nos ensina a tomar a decisão certa. E quando tu disseres pare, estaremos dispostos a parar. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.